dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Diminamo Domicílio. Hoje, dia 16, esse dia de carnaval. Dia 16 de fevereiro, eu venho com esse vídeo para você deixar um curte para mim, deixar um inscrito para mim, compartilhar esse vídeo para todos amigos, amigas. Esse lancha de dente, você conhece dente? Ele tinha outro nome, Jesumar Israel. Agora nós está fazendo uma revisão boa. Esse funcionário de Biden fazer tudo, você vê tudo coisa, nós está trabalhando, você vai ver que nós está fazendo. Eu vou dar um conselho para você. Se você tem um lanche, você quer fazer um serviço boa, só chamar o funcionário de Biden. O funcionário de Biden dá para fazer tudo. Se lancha tinha muito marisco de baixo casco. Se você tem carreta, só nós vai pedir para você colocar acima de carreta. Nós vai tirar todos os mariscos e lancha tem de baixo casco. Esse tapete dente acabou colocar esse tapete na lancha ali. Esse tapete é muito bom. Agora você vai ver o que nós está fazendo. Eu, Vitor, que está fazendo esse serviço hoje. Você vai ver. Nós está fazendo um serviço boa na lancha de Biden. Agora nós terminando tirar todos os mariscos e de baixo casco. Nós pedir a dentro colocar lanche em cima de carreta para mim, para nós. Dentro colocar lanche em cima de carreta. Nós terminar, nós entrar debaixo casco de lancha. E nós tirar todos os mariscos, nós terminamos de tirar marisco. E agora você vê o que nós está fazendo? Depois nós terminamos fazendo isso. Esse lancha boa para curtir na temporada. Eu, Vitor, que está fazendo serviço hoje. Você vai ver como nós está trabalhando. Esse celular que está fazendo esse vídeo ali, acho que você pensa que foi um outro pessoa que está fazendo vídeo para nós. Esse celular que faz tudo sozinho, só nós colocar esse celular na posição de vídeo, ele está fazendo, celular que está fazendo vídeo e nós estou trabalhando. E nós está trabalhando, entendeu? O que você vai fazer? Esse vídeo ali, antes de você terminar, ver esse vídeo, deixa um curte, deixa um inscrito, compartilha esse vídeo para mim, para todos, sua família, todos amigos, todos amigas. Hoje dia 16 de fevereiro de 2021. Quando nós terminarmos esse vídeo, todo mundo vai dançar um pouco na carnaval. Hoje é dia carnaval para todo mundo foi curtir, tomar uma cervejinha, comer uma carne. Se você tem namorada, pode sair com sua namorada. Se você não tem namorada, pode pegar um amigo ou amiga. Vamos curtir. Quando nós chegar lá, Baçu, se vocês são time e Banelo, Cambuio, agora se você chegar lá na Baçu lá, você vai ver muita gente tá curtindo, tá comendo de boa, tá curtindo de boa, tá tomando banho de boa. E hoje um dia muito bonito, muito legal para todo o pessoal curte dia Carnaval do Brasil. Entendi ou não entendi? Vamos aproveitar, fazer tudo certo. Agora nós está preparar lancha de Jesumar Israel. Nós está preparando a lancha de Jesumar Israel. Se você precisar alugar lancha para fazer diária e Jesumar Israel, dá para fazer
diária para você. Não sei quanto ele vai pedir para você, para levar você caixa d'água, para levar você baço, e quanto você vai conectar com nós, e nós vai mandar contar com a Josimar Israel. Josimar Israel vai falar para você se você quer fazer diária, se ele vai fazer diária com você para levar você curte e baço, e ele vai falar para você tudo você precisar. Vamos que vamos. Que você vai fazer? Compartilhe esse vídeo para todos amigos, todos amigas. Por favor, não precisa só você ver esse vídeo para você não compartilhar esse vídeo para mim. Você pode fazer isso para mim. Se você fazer isso para mim, Deus vai abençoar você muito. Vamos que vamos. Esse momento, todo mundo tem que curtir. Todo mundo tem que curtir. Hoje, dia 16 de fevereiro, dia carnaval do Brasil. O que nós vai fazer? A Tael vai curtir. Hoje eu tô folga hoje. Eu tô de folga hoje. Depois eu terminar comer. Depois eu terminar fazer esse vídeo. Quando eu terminou fazer esse vídeo, eu vou curtir. Eu vou pegar um banho boa. Baço hoje. E baço hoje. Agora tá muito bonito. Muito legal. Vamos ver lá que todo mundo tá fazendo lá baço. Baço, caixa d'água hoje, ninguém não dá para saber quanto pessoal que tá curtindo hoje. Muito pessoal tá curtindo hoje. Só eu mandar esse vídeo para você. Quanto você vê esse vídeo, você vai ver hoje um dia boa para você pegar sua namorada, para você pegar seu filho, sua filha, para você pegar seu amigo. Vamos curtir um pouco. Quando você terminar ver esse vídeo, deixa um inscrito, deixa um curte, deixa um compartilho esse vídeo para de mim no domicílio. Vamos fazer uma coisa de boa, e nós que pode fazer isso, e Deus vai ver que nós está fazendo, entendeu? Deus vai ver que nós está fazendo, e deixa um curtir para Jimmy, deixa um compartilho para Jimmy. Outra semana você vai ver um outro vídeo, eu vou mandar para você. E vídeo eu vou mandar vídeo de jet. E jet e casa que chama jet. E Sidu não chama jet. Sidu chamou moto aquática. Sidu chamou moto aquática. Todo jet tem um nome diferente. Vamos que vamos. Esse vídeo é muito boa. E tem muito lanche que vai curtir hoje. Baço e caixa d'água. Que você vai fazer? Vamos curtir. Se você não tem dinheiro para chegar, caixa d'água, vamos, chegou, baço. Baço tá esperando todo mundo que tomou um banho boa. Vamos tomar um banhozinho boa. E outra semana que vem, esperar o outro vídeo. Jimmy Lamu vai mandar esse outro vídeo para você compartilhar, para você curtir, para você deixar o inscrito para mim. Esse lanche, muito legal. Você viu como eu fazer? Eu mostrar você adentro primeiro. Agora nós está fazendo limpeza geral e para fora. Nós está fazendo limpeza boa para fora. Tudo, ó. O Vitor com a maquinazinha na mão. Só tá fazendo de boa, ó. Tá de boa. Esse serviço aí, e nós fazer tudo. E nós fazer limpeza de jerky, nós fazer limpeza de lancha. Se você precisar, só mandar mensagem para Josimar Israel. Josimar Israel vai indicar você quem nós. E nós somos um time muito legal, e um time muito boa,
E nós que tá fazendo tudo adentro. E tudo adentro você precisou só mandar mensagem para Josimar Israel. Josimar Israel vai indicar você quem é nós. E nós somos time de boa. Ó, nós terminar e nós pintar a carreta primeiro. Depois nós terminamos de pintar a carreta. Nós colocar pneu na carreta. Nós terminamos de colocar pneu na carreta. Nós tirar todos os mariscos debaixo do casco de lancha. Entendeu? Nós terminamos de tirar todo e marisco debaixo de lancha. Nós pintar debaixo do casco. Nós pintou debaixo do casco de lancha. Depois terminar e pintou debaixo do casco de lancha. O que nós vai fazer? Agora nós vai colocar na água para curtir um pouco. Quando nós terminar fazer serviço nós está fazendo, só curte. Não tem nada a ver, só curte. E para mim eu gosto curte. Para mim eu gostosa curte. Não sei se você gostosa curte. Esse momento eu tinha um amigo, eu sempre tá falando isso. Amigo falou, pobre não curte. E pobre curte. Todos pobres curtem, todo mundo curte um jeito. Você tá com dinheiro na mão, você curte um jeito. Eu não tô dinheiro na mão, eu curti um outro jeito. Todo mundo curte um jeito. Eu tenho um amigo sempre fala isso pra mim, ó Jimmy, e pobre nunca curte na vida. E Deus que sabia que pobre não curte, e Deus sabia pobre curte. Ó, hoje eu vou na caixa da sua, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou comer uma carne, eu vou tomar um banho de boa. Eu vou curtir também. Eu vou curtir igual com cara rico. Eu vou curtir, eu vou comer, fazer tudo certo.